Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o ambiente político, a expectativa para o governo federal, o governo Lula e também o governo aqui do estado de São Paulo, com Tarcísio de Freitas. Eu converso com a nossa convidada, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença aqui. Vamos começar falando de uma novidade aqui para São Paulo, que foi essa aprovação do reajuste salarial de governador em 50%. Né? Foi aprovado, a senhora votou contra, mas nós tivemos, inclusive, partidos que são opositores no entendimento pela aprovação. A justificativa seria que tem um certo efeito dominó em algumas outras faixas. Mas o fato é que o pessoal que ganha menos não é atingido, né? Sim, eu obstruí por semanas a fio. Eu comecei a obstruir esse projeto antes mesmo do segundo turno. Tomei o cuidado de subir à tribuna e explicar que a minha obstrução valeria tanto para Haddad como para Tarcísio, porque ninguém no Brasil teve um reajuste de 50%. Então, não me parece justo que bem, assim, a elite do funcionalismo e a nata política no estado de São Paulo tenham um reajuste que ninguém teve. E tem um efeito cascata, porque todos os altos funcionários passarão a receber praticamente R$10 mil a mais por mês, com os reflexos em todas as outras verbas. E nós já começamos a receber no gabinete várias carreiras com outros projetos pedindo tantos quantos penduricalhos, desculpa falar dessa forma. Então, eu estou muito assustada com o movimento que eu sinto, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, de voltar a uma cultura de gastança. E me preocupa muito o argumento recorrente de que existe espaço no orçamento. Existe espaço no orçamento, como se o tal espaço implicasse necessidade de gasto. Não é porque tem espaço, não é porque tem eventualmente até a previsão que seja necessário gastar. Né? Então, uma cultura que parece estar voltando, e eu que sou muito preocupada com a responsabilidade fiscal, com as contas públicas, eu estou não é nem como deputada, né, que estou no final do meu mandato, é como cidadã, estou bem assustada. E tem essa justificativa mesmo de o Caixa ter condições de bancar esse aumento. Agora, o mesmo Estado reclama, por exemplo, do teto do ICMS, que vai tirar receita, né, que pode ser revisto ou não, que foi uma estratégia usada pelo atual governo federal para reduzir o preço de combustíveis, de outros serviços e controlar a inflação dessa forma. Então, ao mesmo tempo que há essa preocupação com perda de receita, até porque se prevê crescimento menor da economia, tem esse gasto com salários. Agora, tem algum plano de reajuste das categorias que ganham menos, do piso do funcionalismo no Estado? Ontem, para justificar, muitos trouxeram esse discurso. Mas, efetivamente, com fulcro em textos já apresentados, propostas tramitando, não há nenhum plano nesse sentido. O que existem são outros projetos para, por exemplo, prever verbas de compensação para altas carreiras. Né? Eu pretendo obstruir, mas perceba que é muito isolamento. Não estou aqui falando mal dos meus colegas, estou trazendo uma reflexão. Por que no final do mandato, no apagar das luzes, esse empenho todo por gastar? E isso está presente também no âmbito federal, com a tal da PEC da transição, que alguns estão chamando de PEC da gastança, que eu já sinto assim, um clima para aprovar. Ainda que se diminua um pouco, tem um clima para aprovar. Então, é a volta de uma cultura, a meu sentir, de oposição à responsabilidade fiscal. Agora, ficando ainda aqui em São Paulo, qual a sua avaliação em relação à formação do novo governo de Tarcísio de Freitas? Ele já indicou vários secretários, pessoas que vão ocupar também outros cargos, dá para definir um perfil e tem a volta de Kassab, né, que preside um partido, não é? Então, é uma força política grande. É mais do que a presidência de um partido, na verdade, é o partido do vice. Então, eu acho até intrigante quando as pessoas dizem, não, mas o Kassab foi contemplado, o PSD foi contemplado. Mas espera aí, o PSD tem um vice. O vice, diferentemente do imaginário popular, o vice é um cargo estratégico, é um cargo importante. Então, a bem da verdade, é uma força muito grande dentro do governo. Nós percebemos pelas entrevistas do governador eleito que ele acabou criando um vínculo com o Kassab, com a equipe dele. Mas há de se ter cautela,
porque é uma pessoa assim, muito habilidosa, muito experiente, muito articulada, com todas as forças. Então, pode ser uma faca de dois gumes. Inclusive com proximidade com os prefeitos de todo o estado, não é? Sim, inclusive eu tenho relatos de prefeitos e vereadores, vários, dizendo o seguinte, que já perto do primeiro turno, o Kassab pessoalmente telefonou para essas autoridades, tentando tirá-las do apoio ao Rodrigo, trazer para o apoio ao Tarcísio. Quando recebia um não, ainda que educado, ele argumentava, então no segundo turno quero ter você conosco. Então, assim, é verdade que ele trabalhou muito por esta eleição. Então, quando o Tarcísio dá espaço para ele, não deixa de estar sendo justo em termos do apoio que recebeu. Mas é uma pessoa muito assim, ardilosa, tem que ter cautela. E leva ao enfraquecimento maior do PSDB no estado de São Paulo, né? Que foi uma derrota histórica. Depois de tanto tempo, o partido comandando o estado de São Paulo já foi derrotado. Apoiou Tarcísio, pelo menos a ala mais jovem, né? Que estava no controle da presidência aqui em São Paulo, e sai dividido e derrotado. Essa alternância de poder, no poder, ela é saudável. Mas não é uma alternância assim, bem alternância, né? Depois de muito tempo. Sim, então vamos verificar, eu acho que vai oxigenar, eu vejo com bons olhos, mas tem que sentir, assim, até que ponto é uma renovação ou, na verdade, é uma mudança com os mesmos quadros, né? Acho que é prerrogativa do governador, como é do presidente eleito, fazer a sua equipe, compor a sua equipe. Nem sempre essa equipe fica muito tempo. O próprio Kassab chegou a integrar inicialmente a equipe do Dória, né? Daí teve aquela situação, se afastou, foi afastado. Ele não pôde ocupar o cargo. Não ficou. Então, assim, essa primeira formação não necessariamente é a formação que seguirá até o final, né? Todo gestor ele precisa experimentar. Agora, no âmbito federal, a gente vê também a proximidade de Lula com vários partidos e mesmo com opositores, né? Já foi declarado o apoio, por exemplo, à reeleição de Arthur Lira. A gente até entende a pressão política que isso envolve, não é? Que é o presidente da Câmara e uma pessoa que tem muita força. A gente percebeu isso nas votações em tramitação de matérias relevantes e polêmicas. Mas tem aí a aliança de vários partidos e a possibilidade de Lula garantir uma base bem maior do que se imaginava, né? Eu sempre soube. Se você resgatar as minhas postagens de quando o presidente estava pensando em ir para o PL, eu avisei. Não se iludam. Tanto é que eu disse assim, o presidente teria que diluir os quadros que efetivamente defendem as pautas que ele diz defender em vários partidos, para não colocar toda a força num campo só, porque imediatamente esse pessoal vai fechar com Lula. Na maneira como a nossa política ocorre, quem tem a caneta, quem tem a chave do cofre, tem muito poder. E as questões ideológicas, as bandeiras, infelizmente, elas não vêm no primeiro plano. Digo infelizmente porque, por mais que eu não tenha uma maneira assim muito radical de lutar pelas causas, eu tenho aquela consistência. Então eu gostaria que as bandeiras fossem defendidas, mas muito rapidamente. E olha que tudo isso está acontecendo com o presidente ainda no cargo. A hora que for o Lula, meu Deus do céu. Agora, como é que você vê a posição do presidente Bolsonaro? Porque se fala de um bolsonarismo ainda forte na oposição, o partido dele elegeu a maior bancada da Câmara, elegeu vários senadores também. Há uma mudança importante no Senado, mas o presidente Bolsonaro está calado e nós temos essas manifestações. Eu já vi nas suas postagens as suas críticas às pessoas permanecerem nas ruas, tentando reverter uma decisão que veio das urnas, não é? E como é que você vê a posição do presidente Bolsonaro? Eu acho que o presidente está acuado, porque ele tem muita dependência, né, desses likes. O presidente criou uma dependência dos seus seguidores, de ser reverenciado, ser admirado. Então, no momento que ele vier ao público, se é que ele vai fazer isso, e disser para essas pessoas que não haverá uma mágica, que as Forças Armadas não farão nada do que eles estão esperando, que não vai ter uma anulação. Quando ele fizer isso, se é que ele vai fazer isso, vai ter uma resistência. Eu não sei se ele está preparado emocionalmente para esta resistência. Então ele prefere ficar calado. É desmontar a base física de apoio, é isso?
Eu acho que é mais emocional mesmo. Eu não creio que seja uma questão assim de interesse político, para ele se reeleger, se eleger no futuro. Não, ele depende emocionalmente desse apoio. E essas pessoas acreditam, porque eu tenho conversado com as pessoas, não no intuito de desmerecê-las, mas no intuito de esclarecer. Olha, o que vocês estão esperando não tem como acontecer, porque é juridicamente impossível. E elas se revoltam de uma maneira, sabe? Os e-mails que eu recebo, as mensagens, a decepção que elas têm é real. Então eu acredito que o presidente não queira sentir, né, essa rejeição, entendeu? Por isso ele se cala. Não seria exatamente uma rejeição, é uma desmobilização das pessoas nas ruas, porque a articulação política segue adiante. Mas ele depende desse povo, entendeu? Então eu não sei se ele quer fazer uma articulação política pura. Repare que o governo inteiro do presidente, ele foi permeado por essas manifestações. Sim, mobilizações nas ruas, por esses até na pandemia. Sim, esses palanques, Carla Zambelli, outros, né? Então ele se viciou nisso, infelizmente. É isso. Agradeço muito a sua participação, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB de São Paulo. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Com vocês. E o